Para que a gente consiga chegar no final do ano com pelo menos mais da metade das nossas metas concluídas, é necessário que a gente seja extremamente realista na hora de definir as metas e objetivos, justamente para evitar frustrações no final do ano. Oi gente, eu sou a Jenny, bem-vindos novamente aqui no canal. E como eu disse no vídeo anterior, onde eu organizei o meu ambiente para 2024, hoje eu vim te convidar para planejar o seu próximo ano junto comigo. E novamente eu dividi o vídeo em alguns tópicos que são reflexão sobre o ano anterior, como estabelecer metas realistas, como montar cronogramas usando a inteligência artificial e, por último e não menos importante, estabelecendo prioridades. E dando início ao primeiro tópico, que é reflexão sobre o ano anterior, que eu particularmente considero assim uma etapa crucial para você conseguir estabelecer novas metas. Eu acho extremamente necessário que a gente reflita quais as metas não deram certo no ano anterior e por que dessas metas não terem dado certo. E a partir disso a gente conseguir estabelecer novas estratégias para conseguir de fato alcançar nossos objetivos. Eu, por exemplo, que tinha como uma das minhas metas para o ano de 2023 me formar na faculdade, acabei pegando uma DP, então eu só vou conseguir concluir de fato no meio do ano que vem. Isso aconteceu porque eu acabei despriorizando assim completamente a faculdade. Esse ano a minha prioridade foi, obviamente, a maternidade, o meu estágio, o meu convívio com a minha família, essas coisas. E aí eu acabei não dando tanta atenção para essa parte de organização referente à minha faculdade, e com isso eu acabei perdendo um prazo de entrega, e eu só vou conseguir fazer essa entrega novamente no final do próximo semestre. Outra coisa também que eu tinha colocado como meta para 2023 era voltar com o meu canal mais ativo, mas eu acabei não conseguindo. A princípio eu tinha pensado que era por uma falta de organização e tudo mais, e depois de pensar um pouco sobre, eu acabei percebendo que algumas das minhas metas estavam, assim, bem desconexas com a minha realidade, considerando que eu estava fazendo faculdade, estágio, cuidando do Diogo, treinando e tentando ter uma vida social. É óbvio que eu claramente não teria tempo suficiente para fazer todas as coisas que eu gostaria. E já entrando no segundo tópico, que é estabelecer metas realistas, para que a gente consiga chegar no final do ano com pelo menos mais da metade das nossas metas concluídas, é necessário que a gente seja extremamente realista na hora de definir as metas e objetivos, justamente para evitar frustrações no final do ano. E além de você precisar pensar no que de fato você quer, é necessário também que você avalie a sua realidade. Então, será que você vai ter tempo para isso? Será que isso faz sentido para o momento da sua vida? Será que para você conseguir cumprir essa meta, você não vai ter que despriorizar outra? E antes de ir para o terceiro tópico, que particularmente é o meu favorito do vídeo, eu quero pedir para que você deixe o like, pois ajuda muito no desempenho do vídeo, e porque eu tenho certeza que se você aplicar certinho as dicas que eu estou dando, vai ajudar muito na sua rotina. Terceiro tópico, como montar cronogramas utilizando o ChatGPT. Essa, sem dúvidas, é a parte que eu mais queria incluir nesse vídeo, porque eu uso o ChatGPT praticamente todos os dias para diversas situações da minha vida. Então eu trouxe dentro desse tópico 2 subtópicos, que é maneiras como eu uso o ChatGPT na minha rotina. E a primeira maneira que eu separei de como eu utilizo o ChatGPT no meu dia a dia é para fazer brainstorms, que é aquela chuva de ideias, quando você tem um tópico específico, mas você não consegue iniciar nada sobre o assunto. É igual quando você vai fazer uma redação, pelo menos era assim comigo quando eu ia fazer redação pro Enem, eu tinha muita dificuldade de iniciar de fato, mas depois que eu iniciava, tudo fluía muito melhor. E aí eu vou pegar o celular que eu uso no meu dia a dia para poder gravar para vocês como utilizar o ChatGPT e mostrar também maneiras de como você pode fazer as perguntas para conseguir realizar seu brainstorm da forma mais eficiente. Bom, eu já tô com o ChatGPT aqui aberto, ele tem aplicativo para celular, tanto Android quanto iPhone, mas você também consegue utilizar ele através de navegador web do celular e também do computador. Eu vou colocar meu celular para gravar, para enquanto eu explicar, eu vou deixar aqui do lado na tela para vocês conseguirem ver como que eu faço e como ele dá as respostas. Primeiro de tudo, ele tá aqui com um chat aberto sem eu ter feito nenhuma pergunta. E aí, uma dica que eu vou dar antes de mostrar como eu utilizo é que você literalmente pode perguntar para o ChatGPT como utilizar o ChatGPT para fazer brainstorm, e aí ele vai te dar uma série de dicas de como fazer isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas maneiras de começar. Bom, primeiro você tem que ter um tópico definido sobre o que você quer perguntar, e você pode perguntar literalmente qualquer coisa, mas o tópico que eu separei para usar como exemplo aqui no vídeo é o desenvolvimento infantil. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para o ChatGPT: pode me dar ideias sobre desenvolvimento infantil?
e aí ele vai carregando para poder gerar a resposta para mim. Ele falou: certamente, o desenvolvimento infantil é crucial. Aqui estão algumas ideias. Brincadeiras educacionais, jogos que estimulam a criatividade e resolução de problemas. Aí ele dá uma lista de uma série de coisas, e aí com base nas perguntas você pode fazer outras perguntas, você pode pedir para ele especificar alguns assuntos, mas eu vou dar uma outra sugestão de pergunta para o ChatGPT sobre o mesmo assunto. Quais as inovações mais promissoras sobre o tópico? Outra questão é que o ChatGPT ele consegue entender se você está perguntando algo sobre o que vocês já estavam falando anteriormente, então eu não preciso colocar novamente que o tópico é sobre desenvolvimento infantil, que ele já vai entender. Tá gerando a resposta. Atualmente, várias inovações estão impactando positivamente o desenvolvimento infantil. Aqui estão algumas das mais promissoras. Aí ele fala sobre tecnologia educacional interativa, realidade virtual, inteligência artificial na educação e eu sou completamente suspeita para falar sobre as inteligências artificiais, e entre uma série de outras questões. E aí, se você olhar essas e você achar que, eu preciso de mais, você pode pedir literalmente mais sugestões. E agora vamos supor que você leu sobre esse assunto e gostaria de criar conteúdo sobre isso. Pode perguntar: como criar conteúdo para o Instagram sobre esse tópico? E aí ele vai gerar algumas ideias. Bom, ele acabou dando erro, o que pode acontecer quando ele demora muito para gerar uma resposta, e aí você pode colocar para recarregar, ou fazer a pergunta novamente, ou então perguntar de outra maneira, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou perguntar de uma maneira ainda mais específica do que da primeira vez que deu erro. Gere 5 ideias de criação de conteúdo para o Instagram. Você pode colocar especificamente qual a rede que você quer, seja Instagram, TikTok ou YouTube, porque aí a maneira dele gerar essas ideias vai ficar um pouquinho diferente. Bom, agora ele tá até gerando mais rápido pra gente as respostas. E aí a primeira aqui que ele já deu é uma série. Dica da semana. Apresente toda semana uma dica prática para estimular o desenvolvimento infantil, acompanhada de uma imagem ou vídeo demonstrativo. Eu acho isso muito legal, porque às vezes você não tem nem ideia de por onde começar, e essa é uma forma de você literalmente ter um norte. Beleza, agora eu sei que eu posso criar conteúdos dessa maneira, e aí você vai adaptando pro seu gosto, pro tipo de mensagem que você quer passar. Você pode pedir para ele gerar 10, 20, 30 ideias, seja lá quantas você estiver precisando. E aí, como eu disse, pode ser sobre se você quer falar sobre moda, se você quer fazer perguntas sobre desenvolvimento pessoal, ou se você quer só ficar conversando sobre um assunto que você gosta para aprender mais de uma maneira mais dinâmica. Eu acho super interessante usar o ChatGPT. A segunda dica para a utilização do ChatGPT é criar cronogramas detalhados. E claro que eu também separei um exemplo para a gente usar aqui desse lado da tela as maneiras de fazer essas perguntas para o ChatGPT. E como eu disse anteriormente, você pode perguntar para o ChatGPT como criar cronogramas com o ChatGPT de maneira eficiente, que aí ele vai te dar ainda mais dicas. E aí, como exemplo, eu vou utilizar até um que eu cheguei a fazer para mim, que foi um cronograma de estudos para inglês. E eu vou mostrar que você pode ser até extremamente específico ou mais genérico. Por exemplo, monte um cronograma para eu estudar inglês 2 vezes na semana. Ele vai conseguir fazer isso, mas eu vou te dar a ideia de como fazer isso de uma forma muito mais específica. Vamos lá, vamos supor que você quer estudar inglês ou espanhol, seja lá qual for o idioma ou o assunto. E aí o comando que eu vou dar para o ChatGPT é o seguinte: monte um cronograma de estudos para que eu saia do nível A1 de inglês para o nível B2 em 6 meses, considerando que meu tempo disponível para estudos é 1 hora por dia, 4 vezes na semana. E aí ele vai gerar todo o cronograma certinho. Ele coloca aqui, ó, semana 1 e 2, fundamentos e avaliação. Avalie seu nível atual, identificando pontos fortes e fracos. Dia 3 e 4, dedique tempo para revisar a gramática e o vocabulário. Dia 5 e 7, faça teste de diagnóstico para avaliar a compreensão auditiva e de leitura. E aí ele vai falando certinho a semana de 3 a 6, a semana de 7 a 12 e por aí vai. E aí o que você pode fazer? Você pode segurar e vai aparecer essa opção de você copiar o texto, e aí você cola, por exemplo, num aplicativo do Word para você conseguir imprimir se você quiser. E essas foram algumas das maneiras de como eu utilizo o ChatGPT no meu dia a dia. Eu sempre dou dica para os meus amigos fazerem o mesmo, porque eu acredito que é extremamente válido a gente utilizar a tecnologia para facilitar a nossa rotina. Claro que tem outras maneiras ainda mais interessantes de você usar o ChatGPT, e se vocês quiserem, eu com certeza posso trazer algum vídeo falando
sobre mais formas e maneiras de dar comandos para a inteligência artificial, não só o ChatGPT, mas como tantas outras que existem por aí. E o quarto e último tópico, que é estabelecendo prioridade. E eu acredito que esse seja um dos pontos chaves para você evitar frustrações não só no final, mas ao decorrer do ano inteiro. E essa é até uma estratégia nova que eu vou aplicar no meu planejamento para 2024, que é meio que uma coisa que eu aprendi na empresa que eu fiz o meu estágio, que trabalha com metodologias ágeis, que é basicamente você criar pequenas metas quinzenais ou mensais para poder chegar num objetivo maior. E esse ano eu com certeza vou fazer isso. E a maneira que eu vou usar é a seguinte: eu vou escolher 3 tópicos principais das minhas metas que eu vou priorizar. E aí eu tenho 2 opções: priorizar esses 3 tópicos durante o período de 4 meses, que como é uma coisa mais pessoal, e dependendo da questão vai exigir um tempo mais longo, eu vou priorizar por 4 meses, ou então vou ir mudando de prioridade conforme eu for alcançando. Vamos supor que uma das minhas metas aqui pro canal seja até o final de 2024 alcançar 20 mil inscritos. E aí eu vou reduzir isso em metas menores. E aí, por exemplo, eu vou ter um período de 4 meses para, sei lá, alcançar 2 mil inscritos aqui no canal. E aí pode acontecer que, de repente, em 4 meses eu já alcance os 10 mil que estão faltando para alcançar esse objetivo. E aí eu troco de prioridade. Ou então, se de repente eu ver que aquilo não é mais uma coisa que faz sentido na minha vida, eu posso despriorizar ou excluir a meta definitivamente do meu ano. Então é importante que a gente seja flexível também nessa parte. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero que você deixe nos comentários pelo menos uma das suas metas para 2024. Por mais simples que seja, por exemplo, eu quero começar a comer fruta 3 vezes na semana. Eu quero que você deixe aqui para mim, que eu tô muito curiosa para saber. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma com o seu planejamento de 2024, deixa seu like e se inscreve no canal ativando o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E te encontro na próxima. Um beijo e tchau!